Olá, vamos começar mais uma aula de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Hoje com o tema fábula, apólogo, parábola e conto. Vamos ver o que esses 4 tipos textuais trazem para nós. Vamos começar pela fábula. A palavra fábula vem do latim, que significa história, jogo ou narrativa. As fábulas são muito antigas, mais ou menos do século VI a.C., que foram criadas oralmente e depois foram compiladas e escritas por um escravo grego, o Esopo. Nós conhecemos aí as fábulas de Esopo, tantas fábulas que a gente já conhece e não sabe de onde vem, correto? Então, depois, La Fontaine, ele vai compilar mais uma vez essas fábulas e vai escrevê-las. Esopo, só corrigindo aí a minha fala, ele vai contar essas fábulas oralmente na antiguidade grega. E La Fontaine, mais à frente, ele vai escrever essas fábulas, ok? Então, a fábula ela vai disseminar valores essenciais para as relações sociais, ética, amizade, respeito, humildade, etc. A fábula, ela traz o moral da história, né? Então, no final, ela sempre traz um ensinamento. O foco narrativo é geralmente em primeira ou terceira pessoa, e o mais importante desse texto é que os personagens são animais. Então, nas fábulas não existem seres humanos, são somente animais que vão ter vida, vão ter personalidade humana, para trazer um ensinamento aos humanos. Tudo bem até aqui? Vamos para o apólogo. O apólogo, assim como a fábula, traz a moral, vai trazer esses valores essenciais para a convivência humana, só que com uma diferença muito pequena da fábula. No apólogo, quem são os personagens? São os objetos, os seres inanimados, partes do corpo dos seres vivos. Nós temos aí um apólogo belíssimo, A Agulha e a Linha, de Machado de Assis. Vocês podem procurar para ler. São textos curtos, assim como a fábula. Porém, o que diferencia a fábula do apólogo é que na fábula os personagens são animais e no apólogo são objetos, seres inanimados e partes do corpo dos seres vivos. Então, vamos caminhando mais um pouquinho, vamos ver o que nos traz essa aula. Bom, parábola. Todos devem ter já ouvido esta palavra, né? Parábola. Geralmente, a gente ouve quando se fala dos textos bíblicos, dos evangelhos, nos textos bíblicos, onde Jesus prega através de parábolas. Então, as parábolas, elas também são textos curtos e, às vezes, são inversos. Elas vão trazer um narrador, personagem, observador ou onisciente. Então, na parábola, só existe seres humanos. Então, a parábola é uma história contada que tem um enredo, tem um começo, um meio e fim, para trazer esse ensinamento. O foco narrativo, geralmente a primeira ou terceira pessoa. O espaço onde acontece a história é um espaço restrito, tem um ensinamento e o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Vamos agora ao conto literário. O conto, ele não é tão novo como a gente pensa. Ele surgiu na Idade Média, no século XII, para relatar coisas verdadeiras. Então, as pessoas usavam o conto para contar algo, né? Para mostrar algo. Porém, com o passar do tempo, no fim do Renascimento, por volta dos séculos XIV
ao 16, o conto ele já vai trazendo, uma característica mais literária, uma característica ficcional. No fim do Renascimento, ele deixa de ser um relato da realidade para ser ficcional. E nesse meio aí, no final do Renascimento, nós vamos ter Charles Perrault. Vocês já devem ter ouvido os contos de Charles Perrault, os contos de Perrault. Então, o primeiro livro dele são os contos da Mamãe Ganso, que traz contos infantis. Lembrando que os contos infantis, os contos de fadas, não eram, até aquela época, um ensinamento para crianças, e sim contos mais aterrorizantes para adultos, porque na Idade Média nós não temos aí a visão como hoje nós temos de que a criança é infantil, é inocente, é pura. Nós tínhamos naquela época a criança como mini adultos. Então, para aterrorizar, para que não fizessem coisas ruins, tinha-se os contos de terror. Vocês podem ver aí pela série Grimm, né? Na TV a cabo tem a série Grimm, que é uma série de suspense, baseando quase que num terrorzinho. E os Irmãos Grimm, o filme Os Irmãos Grimm, eles vão trazer esses contos infantis para a realidade que nós temos hoje. Então, o que nós temos de conto maravilhoso hoje é graças a Charles Perrault e aos Irmãos Grimm. Bom, aí a gente cai naquela pergunta, né? Qual a diferença entre contos e romances? Bom, os dois têm enredo, os dois têm uma história, tem conflito, tem espaço, tem tempo, tem narrador, tem personagem, tudo muito característico. As características são bem parecidas. Porém, o enredo do conto é um enredo mais curto. Já o dos romances, enredos mais detalhados, né? No conto nós temos poucos personagens, às vezes apenas um. No romance, grande número de personagens, nós vamos ter protagonistas, antagonistas, protagonista, antagonista e personagens secundários, com outras historietas ao redor do protagonista. Então, no conto também elimina-se as análises minuciosas, já porque o tempo e o espaço é mais restrito, é mais curtinho. Agora, no romance, não, o tempo e o espaço são amplos, né? Então, ali tem tempo para descrever toda a característica daquele momento, do espaço, do personagem. Traz uma análise mais detalhada, uma análise mais minuciosa. Bom, o conto constitui-se como um flagrante de um episódio. Pegou aquele pedacinho do episódio e contou aquele conto ali. Deu para entender essa diferença? O conto é mais curto e o romance é mais detalhado. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos ouvir a fábula O Galo e a Pérola. Andava um galo a esgravatar no chão para achar migalhas ou bichos para comer. Quando encontrou uma pérola, exclamou: "Ah, se te achasse um joalheiro! A mim, porém, de que vales? Antes uma migalha ou alguns grãos de cevada." Dito isso, foi-se embora em busca do alimento. Moral da história: os ignorantes, desprezando os ensinamentos proveitosos e a doutrina moral que sob as fábulas se escondem, fazem o que faz este galo: buscam coisas sem valor, cevada e migalhinhas.